E aí, tranquilo? Você já passou por uma situação de aprender uma coisa nova, exercitar isso, realmente se esforçar, ter muita dificuldade de aprender e, quando passou uma semana, tentou lembrar do assunto e nada veio na tua cabeça? Deu um branco absurdo? Por esse problema de muitos estudantes, hoje eu vim falar de como aprender um conteúdo novo e fixá-lo na cabeça. Isso tudo usando duas estratégias favoritas da ciência quando o assunto é aprender: repetição espaçada e active recall, que é basicamente forçar para relembrar. O primeiro passo para aprender um conteúdo novo é entender, né? E antes de te dizer o que fazer, eu vou te falar o que não fazer, que é não depender e confiar na memorização. Isso significa que, ao pegar um conteúdo novo, não confie que o teu cérebro vai guardar para sempre e usar a memória fotográfica dele para se lembrar disso. Na verdade, poucas análises científicas realmente apoiam a existência de memória fotográfica, e caso ela exista, 99% dos estudantes não a têm. Por isso, antes de focar na memorização, você precisa entender o assunto. E entender significa compreender ao ponto de conseguir explicar esse assunto para outra pessoa. Essa técnica de explicar de forma rápida e fácil um conteúdo para que até uma criança de 8 anos realmente possa entender chama técnica Feynman, um físico bastante famoso. Então, você realmente entendeu algo se você consegue explicar para qualquer pessoa, teus amigos, teus pais, tua namorada e até para tua parede. Mas, focando agora no processo de entendimento, você precisa focar nas alternativas que deixam o teu estudo ativo e não passivo. Se tu estiver vendo aula, por exemplo, escreve perguntas que tu considera importantes sobre o principal do conteúdo. Se estiver lendo em uma apostila ou em um PDF, te pergunte constantemente o que tu está aprendendo e o que de valor pode tirar dali. Então, por exemplo, se eu estou estudando sobre era napoleônica agora e eu vir que o Napoleão acabou de arrochar no bloqueio econômico na Inglaterra, se pergunte, por quê? Aí tu lembra que ele tinha invadido diversos países e que era quase o senhor da Europa. Mas a Inglaterra, uma ilha, majoritariamente cercada por água, era a principal rival da França e um dos únicos países que ele não conseguia invadir por causa da geografia dela, que o único jeito de conseguir invadir era pelo mar, e a marinha inglesa conhecia esse mar muito bem. Então, sem poder invadir por fora, ele tentou ferrar a economia dela por dentro, impedindo que outros países comercializassem com ela, entendeu? Essa análise que eu acabei de fazer é a que eu preciso que você faça, se perguntando constantemente o que tu está aprendendo para não se perder e, que nem eu fiz, te expliquei um fenômeno importantíssimo da história em poucos minutos, para que qualquer pessoa me entendesse. Eu aprendi essas estratégias num livro chamado Make It Stick, sobre como fazer o que você aprendeu realmente grudar na sua cabeça, e realmente recomendo que você leia. Ok, mas de nada adianta tu entender o conteúdo bem, conseguir explicar para qualquer idiota, se você não consegue relembrar disso e ter essa informação consolidada na cabeça, simplesmente porque tu esqueceu. Por isso, temos o segundo passo, que é relembrar. Um cara chamado Ebbinghaus, cara esse que eu já citei em vários vídeos, ele estudou como funciona o esquecimento de informação no ser humano. E ele chegou a esse gráfico aqui, que o editor vai ter colocando na tela. Ou seja, você precisa de revisões divididas e espaçadas ao longo do tempo para manter algo consolidado na cabeça. Rever não significa reler ou ficar fazendo resumo, mas as melhores técnicas de revisão que existem são repetição espaçada e active recall. Esse último quer dizer, como eu já expliquei, forçar para relembrar, que é basicamente você se testar. Responde aquelas perguntas que tu escreveu quando estava vendo aula, abre um aplicativo de questões e começa a fazer, faz prova antiga, faz simulado, vê flashcards, pede para um amigo te testar sobre o assunto. Enfim, se teste, saia da zona de conforto e faça com que o teu cérebro se esforce. É como na academia, força a memória do mesmo jeito que você forçaria o músculo para fazer com que ele crescesse. Sobre a repetição espaçada, divida esses testes ao longo do tempo. Como você viu no gráfico de Ebbinghaus, o esquecimento acontece um dia depois, 3 dias depois, uma semana depois e depois de um mês. Eu te prometo que se você dividir uma lista de questões de, sei lá, 30 exercícios e fazer 10 em cada espaço de tempo, você nunca vai esquecer essas coisas. Também é importante que você pegue questões de matérias antigas, tipo 2 ou 3 questões e coloque na lista nova de assuntos que pra você são novidade. Por exemplo, se você acabou de estudar a Idade Média em História e tá passando agora pro Renascimento, antes, pega uma ou outra questão de Idade Média pra não esquecer o conteúdo, entendeu? Isso vai impedir que tu esqueça do passado e ainda vai dar um contexto pro novo, preparando o terreno da tua cabeça. Outra dica muito boa que eu posso te dar para as revisões é criar uma planilha no Excel e nela pôr o conteúdo que você já estudou e as datas que você viu esse conteúdo pela última vez. Se já passou algum tempo, tenta refazer essas perguntas e fazer mais questões sobre o assunto e veja como você saiu. Se der ruim, não conseguiu fazer as questões bem, pinta a data pela qual tu último viu esse assunto de vermelho. Se foi mais ou menos, de amarelo, e se deu bom, pinta de verde. E fica sempre revisitando essa tua planilhazinha para saber qual é a prioridade de você revisitar um assunto velho ou não. Te prometo que, se você revisitar as suas fraquezas e os conteúdos que você tem sim dificuldade, você nunca vai esquecer e vai sempre só melhorar nos estudos. Então, pega essas técnicas que eu te entreguei agora, aplica e tenha consistência. Não adianta usar uma vez só. O que importa é tu passar meses e meses utilizando. E o que der errado, tu melhora e conserta. E o que der certo, tu mantém. Entendeu? Esse foi o vídeo sobre como aprender conteúdo novo. Eu espero que você tenha gostado. E se te ajudou de alguma forma, dá um like aqui embaixo, comenta alguma coisa, que com certeza vai ajudar muito no crescimento do canal.